Bom, pessoal, ontem aconteceu a primeira edição do PND, né? E hoje eu vim aqui dar minha opinião, né? Minhas impressões da prova. Lembrando que eu sou formado em filosofia, então eu fiz o PND para licenciaturas de filosofia. E aí eu vou dividir essa minha impressão da prova em 3 pontos diferentes, né? A prova geral, a formação geral, a redação e a formação específica. Bom, sobre a prova de formação geral docente, eu achei uma prova bem elaborada, uma prova justa, pegando ali todas as leis e recortes possíveis, desde lei de inclusão, desde a lei do ensino africano e indígena, questões de tendências pedagógicas, só que tudo sempre voltado para uma relação mais sala de aula. Como é que isso aí se aplicaria em sala de aula, em determinado contexto, trazendo situações ali de o professor teria uma situação específica e você teria que ajudá-la a resolver. Então, a prova de formação geral docente, eu achei uma prova muito justa. Sobre o tema da discursiva, né, o tema foi o idadismo. Para mim foi uma surpresa, sendo que todo mundo apostava em algo de as novas tecnologias na educação, ou realmente algo relacionado à LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. De fato, né, quando se fala do idadismo, a gente toca sobre todos esses temas aí comuns da realidade da educação. Mesmo com a surpresa, eu acredito que eu consegui desenvolver, né, um bom texto, esperar a correção. E aí eu trabalhei os seguintes aspectos. Eu fui realmente para uma visão mais geral. Eu tratei o idadismo como um problema da sociedade do consumo, né? Usei ali como repertório para me ajudar a crítica da escola de Frankfurt, quando eles falam que o capitalismo substitui a razão cognitiva, que é a busca por uma felicidade, por uma razão do saber fazer, né? Uma razão instrumental, e coloquei o problema do idadismo nisso, que a gente só olha para os outros e para nós mesmos com essa ótica do saber fazer. Então, eu trouxe toda essa visão geral, né, para também dentro dos muros da escola, né, foi isso que eu defendi na minha tese, que o problema que é social, ele acaba adentrando o muro das escolas, e isso causa problema tanto entre professores e alunos, né, que ali tem um conflito de gerações, e aí muitas vezes, principalmente quando o professor é mais velho, né, que na visão de muitas pessoas não está mais rendendo, vamos dizer assim. Também, muitas vezes, na questão de gestores e professores, né? Muitas vezes ali, quando você tem uma equipe gestora um pouco mais velha, o professor jovem que está ali tentando inovar em muitas coisas, ele muitas vezes não é bem compreendido, né? Então, sempre essa dicotomia aí do conflito geracional que tanto acontece fora da sociedade, como entra no muro das escolas. E por fim, como tinha que dar uma proposta, né, uma pequena proposta ali, eu trabalhei mais realmente na questão de se discutir esses temas dentro da escola, de se colocar em prática, né, a lei que fala sobre a questão do discutir o envelhecimento já no sistema de educação, e para que isso pudesse, né, envolver todos os autores, né, os personagens que fazem parte dessa problemática, para que eles também possam ressignificar a questão do envelhecimento na vida deles, né, fazendo assim, né, e aí fui mais um pouco para o Paulo Freire, né, fazendo com que a educação fosse realmente uma educação que muda, né, a sua realidade, liberta o indivíduo, né, melhorando a sua própria percepção como ser aí e um ser no mundo com os outros. Então, não sei se eu fugi muito do tema, mas minha dissertação, né, ou seja, minha tese foi mais por esse caminho. E aí chegamos a específica de licenciatura para filosofia. De modo geral, achei uma prova muito cansativa. Você tinha um texto para 2 questões, mas cada uma dessas 2 questões já tinha ali mais um outro texto, né? Achei, em uma certa medida, a prova de filosofia mal elaborada, né? Em que quesito mal elaborada? Tinha realmente alguns comandos que estava muito complicado de você compreender ali, de que se referia, que situação era, e foi realmente a primeira prova para nos mostrar que o PND vai trazer o conteúdo voltado para a sala de aula, para a realidade de sala de aula. Então, muitas vezes não adianta você saber o conteúdo, talvez tinha ali 2, 3 questões que realmente eram uma questão de filosofia, que você sabendo o conteúdo do autor você acertaria, né? Uma sobre Kierkegaard, e Nietzsche, enfim.
Então, pouquíssimas questões realmente de conteúdo filosófico. As outras eram realmente de metodologia do ensino de filosofia, né? Considero que por estar no mestrado, eu estava um pouco mais familiarizado com essa discussão, porque afinal eu faço mestrado em ensino de filosofia. Muitos autores, inclusive, como o Silvio Galo, né? O Saviani, que é os autores que eu tenho que ler para escrever minha dissertação, eles estavam ali presentes. Fiquei até com medo de errar as questões sobre eles, mas consegui acertá-las. Mas realmente todas as questões eram voltadas para a metodologia de ensino. Numa aula sobre tal autor, a professora quer fazer isso e aquilo, como é que isso seria feito de forma mais correta, como é que esse conteúdo seria passado para o aluno de uma forma mais coerente, enfim. Então, muitas vezes você tinha que se colocar no lugar do professor e imaginar o que é que você faria. E aí, assim, eu não considero que eu fui tão bem como eu esperava. Vendo aí a correção, né, principalmente dos grandes cursos aí para concurso, dá para ver que até nós professores mesmo, corrigindo a prova, nós ficamos em dúvidas em muitas questões, né? Realmente pouquíssimas questões que você dizia assim, ó, essa daqui. As outras realmente muito abertas, o comando assim não muito específico, por isso que eu considero a prova mais elaborada, muito texto, comandos grandes, itens grandes, com comandos não diretivos, né, que não explicava realmente o que queria, com itens também que não deixava bem claro, fixava bem claro, para você dizer, olha, realmente é isso aqui, só faz sentido se for isso aqui. Então, de forma geral, achei a prova de licenciatura de filosofia muito ampla, muito mal elaborada, cansativa, e que realmente você precisaria entender muito de metodologia de ensinos, e não propriamente de conteúdos filosóficos, né? Sempre ela foi mais para o ensino. Então, pessoal, essa a minha análise, né, da prova de filosofia do PND, né, da primeira edição. Deixe aqui no comentário o que é que vocês acharam da prova, como se sentiram, se concordam, discordam de alguma coisa que eu falei, né? E desde já deixa seu like, isso ajuda bastante para que a gente possa produzir mais conteúdos. E esse é o canal Repertório Filosófico, né? Essa foi uma análise da prova do PND e seja sempre bem-vindo por aqui.